Então, qual que seria o perigo de uma pessoa que não tem preparo nenhum e se mete a fazer esse tipo de coisa? Como é que seria? Tem muita gente que se enfia nessas coisas, né? Tem muita gente aventureiro. Outros que abusam também, né? Tem um caso de uma pessoa que, só para você ter uma ideia, essa pessoa é um parente, tá? É um parente. Já faleceu, inclusive. Tinha uma obra de bruxaria e ele chutou a obra de bruxaria. Pegou e chutou e falou não sei o que e tal, não sei o que. Tá. Não passou muitos dias, William. Ele começou a mancar daquela perna. Começou a sentir uma dor. Uma dor. Fui no médico, tudo. Os médicos não resolvia e tal. E mancar. Deu convulsão. Começou a convulsionar. E mancar daquela perna. Mas ele já nem lembrava mais daquela situação. É um parente nosso. E eu lembro que, na época, uma pessoa chegou e falou para ele, um pastor da Universal. Você sabe que Universal não trabalha com revelação, profecia, essas coisas, né? Se trabalha, eu não sei, né? Pode ser que eu estou falando de uma coisa que eu desconheço. Mas, na época, isso eu falo de muitos anos atrás, esse pastor da Universal pegou e olhou para essa pessoa e falou assim... o problema que você tem, sem saber que ele mancava ele estava sentado tomando uma cachaça ainda. Falou assim para ele assim, o problema que você tem, ele não é físico, tá? Ele é espiritual. Você chutou uma obra de bruxaria. E pegou e falou assim para ele, desde aquele dia você manca de uma perna e você tem convulsão. O cara levou um susto. E falou para ele assim, você quer que Deus te liberta? Eu oro por você agora. A ignorância do cara foi tão grande, mas tão grande, que ele não deu muito crédito. Entendeu? Não deu muito crédito. Então, tem pessoas, William, que eles se aventuram muito nessa área. E eu falo assim, de todo o coração, para você, eu não estou falando que você tem que ter medo do diabo, ou medo de pessoas que praticam essas coisas, se alguém vir te afrontar, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que não conhecem o território e ficam pisando. Fica pisando em território que não conhece, fica falando coisas, né? Tantas coisas que a gente ouve por aí, entende? Agora parou um pouco, mas era um modismo querer trabalhar com libertação. Você está entendendo? Eram umas coisas assim fora da curva. E eu te falo, escuta, pode registrar isso aqui. O falso profeta, você conhece ele de longe. Principalmente esses caras que trabalham com libertação. Você conhece ele de longe. Sabe por quê? Como ele sabe que essa questão de manifestar demônio, mandar eles embora, dá muito ibope, o pessoal fica assim, muito uau, aquela coisa toda. Blá, 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 blá. Você sabe quando o cara é falso profeta, porque daí eles trabalham com o tal do envelope, William. 3 dias na tua igreja. Aí ele divide com você. Aí no primeiro dia, cara, eu já ouvi isso. William, diante de Deus, eu peguei, assim, um negócio de tanto presenciar coisas, de ver coisas, a gente fica triste, tá? Um cara falou com a própria boca dele como que ele trabalha, como que ele usa o dom e como que ele faz. Ele chega e ele fala assim, no primeiro dia eu só agito o povo. E falo tal. No segundo dia eu profetizo e expulso o demônio. E nesse segundo dia, porque daí no primeiro dia ele falava, amanhã você traz mais um que amanhã não sei o quê, tá. Aí no segundo dia ele falava assim, aí nós solta o envelope. Faz os trem lá e tal. Aí no segundo dia o cara profetiza, faz o que faz e tal, e você vai lá e dá a oferta. Aí no terceiro dia acontece quase nada. Por quê? Porque dele cai na sua casa. Porque dele já olha, ele já vê quem tem dinheiro, quem não tem, e já fica perto do pastor, já vai sondando. Aí, de repente, aquela pessoa que tem um pouco mais de aquisição fala, você pode ir lá na minha loja? Vou. Você pode ir lá na minha empresa? Vou. Os caras são ninja. Ninja do capeta. Os caras são ninja. Não acontece muito essas coisas. Não acontece não. Aqui em Foz era uma curva desse povo. Né? Os caras são ninja. É fora do comum. Os caras são ninja. Então, essa questão de libertação, ele é muito sério. Repito, a libertação acontece na vida do homem
não é quando o demônio sai, é quando o Espírito de Deus entra. Quando a verdade da palavra de Deus entra. Quando você faz o que a Bíblia diz, eu deixo o meu pecado. Eu deixo. Eu não olho para trás. Eu vou seguir agora um caminho com o Senhor. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Agora tem muita gente que estão com demônios ocultos dentro da igreja. Está no altar, na intercessão, mas está de forma oculta. Está de forma oculta. Eu vou contar aqui uma coisa para você, que uma vez 2 irmãs falaram assim para mim assim, eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e taratá, e taratá, e taratá. E o menino só quer ficar no celular. Só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá orar. Chegando lá, e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana. O menino, isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão. E ele na porta, ele diz assim, a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria ter... Eu me arrepio já. O menino deveria ter assim uns 6 anos. Bem magrinho, milinguidinho. Aí eu olhei para elas e disse, aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus, vou falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas para estar com você também, dependendo do que tá te esperando lá. As 2 já estavam quase voltando para trás, entendeu? Falei, vai sobrar para mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino, ele pegou, ele veio, ele deu 2 passos para frente, assim, quando ele deu 2 passos para frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, irmãs, pode entrar, o menininho, assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido. Brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satanico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque... E ele lá, parecia uma criança, assim, com problemas especiais, né? Assim... Aí eu falei dela, falou assim, eu falei, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. E tal, eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? É o fulano, é o Bertano, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei assim, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar. Porque eu falei assim, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor vai começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, eu vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara. Ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim. E ele fez assim. Cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta. Clamando o sangue de Jesus. A mãe, ela estava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A do desespero. A mãe assim, assustada.
Aí na hora eu falei assim, aonde que você tá escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou pra mim assim, aquele olho dele assim, parecia que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagem de desenhos que veio do Paraguai. Lá no Paraguai tem muitos personagens personagem de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é. Mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei pra mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, é esse daí. Ele que me fez comprar esses personagens. Ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Pra ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, sabe? Agitou toda a casa. Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular para essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que está alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas, pastor, ele vai... Não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que estava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, o teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce para o jejum, para oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, diz que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança. A criança, depois que eu fui embora, diz que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim. Aí dormiu, diz que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou para trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou para eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado. Imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei para ele, ó, faz oração, assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar com a criança, o cara não tinha acreditado muito, não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês 2, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, para tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim. Eles me ligaram assustados. Queria que eu fosse lá. Daí eu falei para eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim. O senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá. Então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa. Vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram. Eu falei, depois vocês oram de novo. Aí eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram. Depois os outros 6 dias já não aconteceram mais. Aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Au! Se ele via latindo. Uma loucura assim na rua. Mas ali dentro da casa deles não ouviram mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que não acreditam. Você acredita, Renê? Piamente. Você tá de brincadeira. A pastora... Eu acho que a frase que define tudo isso né, a sua pergunta que a pastora falou, que assim, ó, o mundo real, ele, se não é mais, ele é tão verdadeiro quanto esse mundo que a gente vive, quanto aquilo que a gente tá... Eu já tive experiências boas e experiências ruins também, né? Pastora, mas a senhora relatou aí um pouquinho sobre a questão da retaliação, né? A senhora acredita que a retaliação ela é o foco que mais
vamos dizer assim, afasta as pessoas para essa questão espiritual, por libertação, né? Por exemplo, olha, ó, já de novo Começou aí, ó. a piscar tudo aí. Já começou a piscar tudo. É normal. Vamos lá. Né?